Pensa na seguinte situação. Você é jornalista, está no meio de uma guerra real, com tiros, bombas e mortes acontecendo em volta. E tem dois sensores lendo cada linha que você escreve antes de sair. O primeiro é o sensor militar aliado, que corta qualquer informação que possa ajudar o inimigo. O segundo é o sensor político da ditadura Vargas, que corta qualquer coisa que faça o governo ou o exército brasileiro parecer mal. Você só pode publicar o que passa pelos dois ao mesmo tempo. E mesmo assim, Rubem Braga e Joel Silveira escreveram algumas das melhores páginas já escritas em português sobre guerra, em condições que impossibilitariam qualquer jornalismo decente. Essa é a história dos correspondentes de guerra brasileiros na Itália, que quase não foram, que quando foram, foram tratados com hostilidade, que escreveram sob censura dupla e que deixaram um registro que o Brasil quase perdeu. Inscreve no canal agora, porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. Quando o primeiro escalão da FEB embarcou no Rio de Janeiro em 2 de julho de 1944, não havia nenhum jornalista a bordo. Nenhum. O governo tinha proibido correspondentes de acompanhar as tropas. A lógica era dupla. Por um lado, havia a preocupação militar legítima. Jornalistas poderiam vazar informações sobre posições e movimentações. Por outro, havia a preocupação política ilegítima. Um repórter livre na Itália podia escrever coisas que o governo Vargas não queria que o Brasil soubesse, como a condição real dos pracinhas, como os fracassos antes das vitórias, como o tratamento que o exército dava aos soldados. Vargas tinha mandado os pracinhas lutar pela democracia e não queria uma imprensa democrática contando o que estava acontecendo. Só em setembro de 1944, 2 meses e meio depois do primeiro escalão, o governo cedeu. Com um asterisco, jornalistas podiam ir para a Itália, mas como correspondentes oficiais, vinculados ao exército, não como repórteres independentes. Foram os primeiros, Egídio Skeff, do Globo, Raul Brandão, do Correio da Manhã e Rubem Braga, do Diário Carioca. Chegaram na Itália e encontraram hostilidade. Os oficiais do comando não queriam jornalistas por perto. Davam pouca informação. Dificultavam acesso ao fronte. Tratavam os repórteres como problemas a serem gerenciados, não como profissionais com um trabalho legítimo. Até que aconteceu um jantar com o general Mascarenhas de Moraes. E tudo mudou. O correspondente que registrou o momento foi Joel Silveira, que chegou depois. Segundo os relatos, após o jantar com Mascarenhas, os jornalistas ganharam carta branca para andar pelo fronte sempre que possível. O general entendeu algo que os outros oficiais não entendiam, que a imprensa era aliada, não inimiga, que contar a história dos pracinhas era honrá-los, que o Brasil precisava saber o que seus filhos estavam fazendo na Itália. Mascarenhas abriu as portas e os correspondentes entraram. Rubem Braga já era o maior cronista do Brasil quando foi para a Itália. Tinha 32 anos. E na Itália encontrou o que nenhuma outra experiência tinha dado: o contato direto com o sofrimento humano em escala que a crônica cotidiana do Brasil não permitia. Braga escrevia sobre os pracinhas com uma humanidade que a censura não conseguia cortar, porque ele não escrevia sobre estratégia, escrevia sobre rostos, sobre o Juan, um espanhol que tinha fugido de Madrid para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo e Goiás, e que tinha atravessado 2 vezes o Atlântico para lutar contra os nazistas. Enquanto houver nazistas no mundo, Juan andará atrás deles. Essa frase passou pela censura, porque não tinha informação militar. Tinha só a verdade de um homem. Braga escrevia sobre pracinhas com frio, sobre soldados que pensavam na família, sobre a neve que nenhum brasileiro tinha treinamento para enfrentar, sobre os italianos que ficavam na beira da estrada esperando os brasileiros passarem para pedir comida. Coisas que os censores militares e políticos não sabiam como cortar, porque não eram informações, eram sentimentos.
e sentimentos passam, mas a censura era real e pesada. Joel Silveira descreveu assim: em tempo de guerra já é muito não se mentir, dizer qualquer verdade é impensável. E completou com o que tornava a situação dos brasileiros única entre todos os correspondentes aliados. Para nós, brasileiros, além da censura militar, havia a censura política de uma ditadura que só com um grande constrangimento acedera em guerrear o fascismo e o nazismo. 2 filtros. Um para proteger a informação militar. Outro para proteger a imagem política de um governo que tinha simpatizado com o lado que agora estava sendo combatido. O resultado foi um jornalismo de entrelinhas. Os correspondentes aprenderam a dizer sem dizer, a escrever o que estava acontecendo de um jeito que os censores não reconheciam como problema e que os leitores no Brasil entendiam perfeitamente. A linguagem da crônica, subjetiva, literária, focada em detalhes humanos, foi ao mesmo tempo a limitação e a solução. Porque você não pode censurar sentimentos, só fatos, e os melhores correspondentes brasileiros escolheram os sentimentos. Joel Silveira chegou depois dos primeiros e mergulhou de cabeça, ficou no fronte, dormiu nas condições dos soldados, andou nos mesmos caminhos minados. Sinto alguma coisa estremecer dentro quando o capitão Hernani Airosa da Silva me segura pelo braço e me diz: cuidado! Não vá além daquele poste, o terreno está todo minado. Essa frase, publicada em Crônica de Guerra, era a descrição do perigo real em que os correspondentes também estavam. Não eram observadores distantes, eram participantes involuntários. Silveira estava em Porreta Terme quando conheceu o cabo Carlos Escliar e seus cadernos de desenho. Escreveu sobre ele com uma clareza que resistiu ao tempo. No termômetro manual do capitão Airosa, vem indicado que aqui fora já está fazendo 9 graus abaixo de zero, o que significa dizer que a noite vai ser polar. E depois, sobre Escliar. O cabo Escliar tinha que manipular um trabalho burocrático e cansativo. Ficar atento ao telefone, receber pedidos de tiros, falar com o tenente ao lado. 2 tiros na cota 65, 4 tiros de morteiro na região de Bombina, 5 de artilharia na fralda sul do Monte Castelo. Silveira trouxe 20 desenhos de Escliar quando voltou ao Brasil e escreveu a crônica que garantiu que o caderno de guerra do Pracinha Pintor não fosse esquecido. Mas os correspondentes também revelaram detalhes da FEB que o jornalismo oficial nunca contaria, como o Juan, um espanhol que tinha lutado na Guerra Civil Espanhola ao lado dos republicanos, que tinha fugido para o Brasil quando Franco venceu, que tinha ido para São Paulo, depois para Goiás, e que quando o Brasil entrou na guerra, se alistou para lutar contra os nazistas, de novo, em outro continente. Para lutar contra os nazistas, Juan atravessou 2 vezes o Atlântico. Mas os correspondentes revelaram outros detalhes que surpreendem até hoje. Pelo menos 800 militares da FEB eram de origem alemã, descendentes de imigrantes que tinham vindo para o sul do Brasil décadas antes, e que agora lutavam contra o país dos seus avós, vestindo o fardamento verde-oliva brasileiro. Ao lado de índios terenas, negros nordestinos, japoneses de São Paulo. Havia também uma história de amor que Mariane Nishihata registrou décadas depois, de uma carioca que se apaixonou por um descendente de japoneses que lutou pelo Brasil na FEB. A Itália estava cheia dessas histórias, que a censura não cortava, porque não eram informações militares. Eram a vida humana acontecendo no meio da guerra. E havia ainda um que a maioria dos brasileiros não conhece: Francis Charlton Hallowell. O Chico da BBC, brasileiro convocado em 1944 para ser o primeiro e único correspondente de rádio do lado brasileiro na guerra. Do campo avançado dos pracinhas na Itália, Hallowell transmitia para o Brasil pelo serviço em português da BBC de Londres, em tempo real. Ou quase. A censura ainda passava pelo material antes de transmitir, mas era a voz dos pracinhas chegando ao Brasil pelo rádio.
pela BBC, em português, com os mesmos problemas de todos os correspondentes: censura dupla, acesso limitado, oficiais hostis, e com um desafio adicional, que o rádio é ao vivo. E ao vivo, você não tem como rever a frase antes que o censor leia. Hallowell aprendeu com Rubem Braga a arte de dizer sem dizer, a técnica da crônica no rádio ao vivo. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. Mas a censura não era só no que se publicava, era também em quem podia ir. Carlos Lacerda, um dos maiores jornalistas e colunistas do Brasil da época, foi vetado pelo governo. Não podia cobrir a guerra, porque Lacerda era oposição, porque Lacerda escreveria coisas que o governo não queria que o Brasil soubesse. A ditadura de Vargas enviava pracinhas para lutar pela liberdade de imprensa na Europa, enquanto controlava a imprensa em casa, e vetava o jornalista que poderia contar a história com mais força de todos. Quando a guerra acabou e os correspondentes voltaram ao Brasil, o que ficou foi uma coleção de textos que o tempo tratou bem. As crônicas de guerra na Itália de Rubem Braga foram relançadas múltiplas vezes. A luta dos pracinhas de Joel Silveira e Tassilo Mitke, apesar de rara, é considerada obra fundamental. E uma resenha publicada décadas depois disse algo que resume tudo. Apesar do fascínio que a Segunda Guerra Mundial nutre em alguns, o registro de jornalistas brasileiros sobre ela continua sem o devido reconhecimento, já que as pessoas preferem a narrativa dos filmes de Hollywood. Os americanos têm Hollywood para contar sua guerra. Os ingleses têm Churchill e seus discursos. Os brasileiros têm as crônicas de Rubem Braga e Joel Silveira, escritas sob censura dupla, em condições que impossibilitavam jornalismo decente, sobre soldados que nem deveriam estar na guerra e que são literatura, e o que os correspondentes disseram sobre a FEB resistiu ao tempo de um jeito que nenhum relatório militar consegue. Silveira escreveu o que todo mundo perguntava, e sempre houve, no correr desses anos, quem nos perguntasse aos velhos correspondentes de guerra: o pessoal do Brasil entrou mesmo na guerra? É verdade que a guerra para os brasileiros foi uma passeata paga pelos americanos? Aquilo lá era uma farra formidável, não era? E respondeu: o pessoal entrou mesmo na guerra, não foi passeata e tudo que os americanos pagaram eles receberam de volta. Não, o Brasil fez a guerra com um contingente modesto e mal treinado, mas fez a guerra dura e dignamente. O nosso soldado não é o melhor do mundo, mas de um modo geral se portou bem e mostrou capacidade de adaptação. Não fomos nós que decidimos a guerra, mas contribuímos para a vitória. E temos as crônicas que provam isso. Os correspondentes brasileiros na Itália não tinham condições de fazer um bom trabalho. Chegaram tarde, foram mal recebidos, operavam sob censura dupla de um governo que tinha simpatizado com o lado que agora combatia. E ainda assim produziram o melhor registro que existe da participação brasileira na Segunda Guerra, porque escolheram os sentimentos em vez dos fatos, os rostos em vez das estratégias. O Juan, que atravessou o Atlântico 2 vezes em vez dos números da batalha. Os pracinhas murchos de frio em vez dos relatórios de vitória. Braga e Silveira entenderam que a melhor forma de passar pela censura era escrever o que os censores não sabiam censurar. A humanidade dos pracinhas, que não era informação militar. Era simplesmente a verdade, e a verdade passou, e ainda está lá, em livros que deveriam estar em toda a biblioteca escolar do Brasil, e que quase ninguém conhece. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.